muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Por Dentro da Pós. Programa esse promovido pelos cursos de pós-graduação do Grupo Ninter, Grupo Referência em Educação à Distância no Brasil. Eu sou a professora Aline, estarei com vocês aqui nos próximos 40 minutos, 30 minutos, mas o que importa é que hoje eu tenho dois convidados muito especiais. Professora Alice, seja muito bem-vindo. Prazer é tudo meu. Primeira vez, né? Então, estreando, né? Então, tá debutando, vai dar tudo certo, vai dar né? tudo certo. Todos nós começamos alguma vez, né? Então, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite. E nós temos aqui conosco o professor Armando Kolbe, que é o nosso entrevistado. Olha, que responsabilidade, hein? Obrigado, né, professora Aline, Alice também, as nossas colegas, além do mais, né? É uma honra estar com vocês e com vocês também que estão nos assistindo, né? Obrigado por estarem conosco. Pessoal, a professora Alice trabalha diretamente comigo e o professor Armando é o nosso convidado. Vocês vejam que a gente colocou ele no meio, né? Literalmente para receber ali toda a responsabilidade, né, Armando? Pode dizer um bombardeio? Eu ia falar isso, mas vamos entender, vamos entender. De leve. Pessoal, o professor Armando veio aqui conversar com a gente hoje sobre uma temática muito atual, né, Armando? Muito dinâmica. O Armando está fazendo doutorado agora em quê mesmo, Armando? Engenharia e Gestão do Conhecimento. Engenharia e Gestão do Conhecimento, né? Envolve muita tecnologia. Inclusive, o Armando ele tem vários livros e a gente trouxe um deles aqui, ó. Tem merchandising, você viu? Tem um livro aqui dele sobre Smart Yacht, quer dizer, a questão da inteligência artificial, a questão da internet, da Big Data, do metaverso, e é sobre isso que nós vamos conversar com ele um pouquinho. Armando, nós temos observado que a tecnologia invade nossa vida cada dia que passa mais, né? Estávamos conversando aqui nos bastidores sobre essa invasão da tecnologia, como ela vai talvez tirando um pouco da nossa privacidade, isso na parte filosófica, eu diria, né, sociológica, mas trazendo isso para o contexto empresarial, trazendo essa tecnologia toda para a produção, para o controle de dados, para a informação, para a segurança organizacional. Como é que a gente pode observar e como é que a empresa pode absorver, dentro daquilo que é possível, é claro, essa tecnologia toda? São algumas questões muito importantes, né, que a professora Aline colocou, essa participação das empresas. Porque nós temos que, antes de entrarmos nessa questão do IoT e tudo mais que está vindo aí com 5G e tudo, nós temos que pensar o seguinte: as nossas empresas, a nossa indústria está preparada para essa nova tecnologia? Os equipamentos que estão na nossa indústria, que são utilizados pelas empresas, estão preparados para trabalhar com essa nova tecnologia? Porque não adianta, né, nós termos todo esse arcabouço que está vindo por aí de tecnologia com 5G, a IoT, que não é mais IoT só, viu? Agora é EOT, que é Everything of Think, tá? Ou seja, tudo sobre as coisas. Então, tudo está funcionando, os equipamentos todos, você está falando um com o outro, o teu sapato vai falar com o teu óculos, algo mais ou menos assim, fazendo uma brincadeirinha, no caso, nesse sentido, né? Mas as indústrias e as empresas, elas têm que pensar em todo um contexto muito mais amplo, é que os equipamentos que estão sendo utilizados, eles foram pensados para fazer essa atualização, porque o que é IoT? Vamos pegar e imaginar em termos de manutenção de equipamentos. Vamos fazer assim uma coisinha bem simples, né? Normalmente as empresas elas gastam em torno de 5% do seu rendimento bruto em manutenção de equipamentos. Esses são dados que constam em diversos artigos produzidos aí. Esse 5% ele poderia ser evitado se nós tivéssemos um dispositivo que estivesse ligado numa determinada máquina, em que ele fosse dizendo assim, ó, o óleo está acabando, por exemplo. Assim, uma coisinha bem simples, né? Então, a partir do momento que eu tenho esse dispositivo, que ele já vai me dando um alerta, eu consigo já promover a troca desse óleo, eu com certeza já estaria fazendo uma manutenção preventiva que evitaria que eu estivesse gastando esses 5% do meu bruto. Então, esse uso das tecnologias vai ser sempre em prol, até nós estávamos conversando a respeito da tecnologia, o que são os benefícios, né, os malefícios que podem incorrer do uso da tecnologia, né? Nós sempre temos que pensar que a tecnologia, isso aí uma vez me falaram, ainda no meu mestrado, que a tecnologia é a extensão de nós mesmos. Que coisa chique, né? O que é a extensão de nós mesmos, né? Então vamos pegar e imaginar, por exemplo, o lápis. Tá?
O lápis é uma tecnologia. E ele serve para fazer o quê? Para nós podermos transmitirmos os nossos pensamentos numa outra tecnologia que é o papel. Então, e as pessoas não pensam que isso são tecnologias, né? Porque falam, lápis, papel, caneta, isso aí. Isso existe, tem gente ainda que escreve no lápis, que nem a professora Alice que faz aqui a anotação aqui no caderninho dela. Então são poucas pessoas, a maioria usa o dispositivo móvel ali. Então, o laptop ficou em casa. Ficou em casa, né? Então essa é uma questão interessante. Então, esse uso, esse benefício que nós temos que pensar é sempre para o lado bom. Só que, realmente, nós temos que pensar se nós estamos preparados para isso. Se nós temos o metaverso. Uau, o metaverso é uma outra questão também. Já vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas primeiro vamos pegar e colocar essa condição. Por quê? Porque o 5G, ele está vindo, ele não está vindo não está pleno ainda, viu? Só para vocês saberem, o que está vindo para nós aí é algo quase 5G, podemos dizer assim, certo? E porque ele tem que pensar, inclusive, em ainda promover o acesso das outras tecnologias, 4,5, 4, 3 e 2, que tem lugares no Brasil, ainda que nós usamos a tecnologia 2G, por incrível que pareça. Tá? E alguns lugares usam ainda via rádio somente, no caso, que em alguns locais bem afastados e tudo mais. Então, a dimensão do nosso país é muito, muito grande, né? Tanto na parte norte-sul como leste-oeste. Então, para nós promovermos essa colocação de antenas pelo Brasil inteiro, é algo complexo. As indústrias, elas podem ter um poder de força maior e conseguir fazer esse processo chegar mais rápido para elas. Tá? Isso nos grandes centros também. Mas e como é que fica a região afastada, né? Então, são diversas coisas que nós temos que tentar analisar para poder entender. Agora, a gente tem que pensar assim também. Até onde eu quero chegar com essa tecnologia? Nós temos que pensar que os nossos adversários, nossos concorrentes, principalmente lá fora no exterior, eles estão bem à nossa frente. Nós estamos falando de 5G. Na China, já estão preparando o 6G para 2030. Mas nós estamos aqui patinando ainda no 4G, no 3, no 2. No 4G? E como que nós fazemos para acompanhar isso, né? Então, é uma questão bem interessante de nós colocarmos também, né? Porque para nós chegarmos lá, nós temos que trabalhar para isso. Nós temos que, vamos dizer assim, cobrar das operadoras também, que elas ganharam agora licitações, tomara que elas participaram ali, e que nós tenhamos acesso a essa tecnologia. Como eu falei, o 5G real era para nós atingirmos até 100 vezes mais a nossa velocidade. O que vai estar vindo aí, que é excelente já, por sinal, é em torno de 12 a 20 vezes mais do que nós temos. Curitiba, né, é uma das capitais que foi que está implantada sendo, agora, né? Exatamente, foi lançada agora. E essa questão, eu já posso ter essa diferença no meu celular, se o meu celular, um detalhe também, né? Nós temos que pegar, lembra que eu falei para vocês como é que a indústria tem que se preparar? Para nós podermos acessar essa tecnologia 5G, nós precisamos ter dispositivos próprios para isso. E esses dispositivos, eles vão custar, no mínimo lá fora, em torno de $1.000. Um celular, no caso, comumzinho lá para poder atender a tecnologia 5G, em torno de $1.000. Se nós trouxermos esses $1.000 aqui para dentro do Brasil, eles não vão ser só multiplicar pelos 5,6 lá do dólar, não. Ele tem todos os impostos e tudo mais, um dispositivo desse vai chegar a $10.000. Sim. R$10.000. Desculpa, R$10.000. Quantas pessoas que vão poder acessar esse dispositivo? E aí, já te passo a palavra, Alice, uma outra situação que me chama a atenção, né, Armando, é que ter essa tecnologia demanda capacitação. Quer dizer, a gente entra numa situação do famoso analfabeto digital, das pessoas conseguirem acompanhar essa tecnologia e levando isso para o contexto empresarial também, das empresas prepararem os colaboradores para que eles também dominem toda essa nova tecnologia. Você sabe, olha, isso aí, esses dias atrás até uma outra entrevista eu falei muito sobre soft skill e hard skill. Sem dúvida. E por que, né, que eu falei sobre isso? Que se a gente for acompanhar a história da evolução dos computadores e tudo mais, olha que bacana. Quem mais mexia com os computadores na época eram as mulheres. Na década de 40, tudo mais lá, as pessoas que trabalhavam com programação e que trabalhavam nos equipamentos eram as mulheres. Daí, naquela época também, nós tínhamos advogados, tínhamos jornalistas, tínhamos médicos, tínhamos profissionais das mais diversas áreas trabalhando com o desenvolvimento de sistemas. E o que aconteceu na sequência? Daí nós começamos a pegar e reconduzir tudo para os famosos analistas e programadores. Então essas pessoas elas ficaram muito centradas no desenvolvimento da tecnologia, na análise do sistema para fazer o sistema funcionar. Trabalhar com programação, o famoso programador, que eram os deuses, a área de TI era a área
que estava no topo de toda a empresa. O que está acontecendo agora? Olha como é que o mundo vai dando um monte de voltas e tudo mais. As grandes empresas estão procurando profissionais da área de TI, como sempre. Tá? Mas agora eles estão querendo aqueles também que as suas soft skills, as suas questões de relacionamento com as pessoas, desenvolvimento pessoal, essas questões todas também estejam fortes ali no caso e também que elas sejam especialistas em outras áreas, não somente no desenvolvimento. Por quê? Porque a empresa ela não precisa mais só daquele cara que vai ficar em cima do sistema desenvolvendo. Ela quer pessoas que trabalham com BI, Business Intelligence, no caso, com a inteligência do negócio em todas as áreas. Então, daí que nem a professora Aline falou, essa questão de eu agora estou querendo trabalhar com a tecnologia, as empresas têm que estar preparadas, mas a capacitação das pessoas tem que ser cada vez mais apurada, mais ampla em todos os sentidos. Então, é algo bem interessante também, viu? Necessário, né? E esse mundo virtual, ele vai estar acessível a todas as empresas? Ou nesse começo, empresas de grande porte? Quando que vai chegar? Nós temos que separar o mundo virtual em diversos aspectos, né? Nós temos que pegar e entender essas condições, porque o 5G, a tecnologia 5G, ela vai fazer com que, de repente, nós não tenhamos mais a latência, nós não temos mais aquele delay. Então, vamos pegar e explicar um pouquinho. Hoje, quando você vai ouvindo uma reportagem, né, no jornal, normal, na televisão, ali mesmo, TV digital, ele fala assim, professora Aline, tudo bem com a senhora, hein? Daí, daqui a pouco, a professora Aline espera 1, 2, 3, 4 segundinhos ali. Ah, aqui tá tudo bem, tá tudo legal. Então, essa é uma latência que tem ali no caso. A latência do 5G é de 0,5 segundos. Tá? É algo imperceptível, assim, em mídia geral, ou seja, acontece de uma maneira real. E o que isso proporciona? Vamos pegar e levar, por exemplo, os carros autômatos. Carros autômatos, se nós fôssemos trabalhar com a tecnologia 4G e tudo mais, eu mandava frear o carro, ele esperava 1, 2, 3, até frear, daí já tinha acontecido o acidente, tá? E com essa nova tecnologia, não, daí 0,5 segundos é na hora que acontece. E o que isso proporciona também? Eu posso agora operar um paciente à distância sem problema. Olha que bacana, se eu sou médico, eu posso pegar um determinado computador que está ligado aqui e fazer uma operação numa pessoa em qualquer lugar do mundo. Porque não tem mais essa latência. Hoje já acontece isso, né? Mas ele está auxiliando, auxiliando, né? auxiliando. Isso, né? Agora ele vai poder operar. Isso que é a parte mais bacana. E como que isso estaria acessível para as empresas, né? Elas podem ter exatamente o entendimento do que está acontecendo em determinados equipamentos naquele momento. Ela pode pegar, de repente, está monitorando o que ocorre. Vamos levar isso para o agronegócio. Esses dias até estava conversando no lançamento do livro, esses dias atrás aí, com um dos representantes do governo a respeito de agro e tudo mais. Eu falei assim, olha que bacana se eu colocar em diversas partes da plantação, eu colocar um dispositivo que reconheça que está faltando água, que está com muito ácido, que está com muito qualquer coisa ali a mais daquele terreno. Solo, né? Assim, análise do solo automática ali. Então daí eu teria toda uma visão ampla, além dos drones que já passam hoje por cima, que tem essas visões também, que por mapa térmico e tudo mais, se eu tivesse dispositivo para poder exemplificar isso. Mesma coisa dentro de uma indústria. Uma indústria poder, de repente, acompanhar todo o processo. No caso, está correndo problema na máquina tal, não conseguiu entregar no prazo que tinha sido encomendado. A logística, onde que está aquelas peças? Hoje nós já temos dispositivos dentro desses caminhões frigoríficos que ficam analisando a temperatura interna para os remédios, tudo mais, para saber se de repente a temperatura não está muito alta ou muito baixa. Já temos isso dentro. Então, imagine isso sendo exponenciado. Essa é uma questão bem interessante. E na indústria, professora Alice, nós temos que pensar também no digital twin. Olha que termo bonito, né? São os gêmeos digitais. Gêmeos? Gêmeos digitais. O que são os gêmeos digitais? Você imagina um mundo virtual, tá? Onde você pode pegar, de repente, como se nós estivéssemos aqui, emulássemos esse estúdio aqui e nos colocássemos aqui para ver qual seria o melhor posicionamento para a câmera. Isso é um exemplo simples. Mas eu posso pegar num gêmeo digital, colocar, de repente, montar um carro todo, colocando todos os dados da informação de uma Mercedes, de uma BM, de um carro comum, tá? E emular um determinado acidente. Ali, no caso, sem machucar ninguém e sem estragar nenhum produto. E sem precisar fazendo... Ele faz fazer uma imitação do mundo real. Isso é o digital twin. Mas, Armando, que nem você disse, não é mais... IoT, já é... IoT. IoT, isso e mesmo. faz questão de... exatamente.
né? Mas em relação a trazendo isso de volta para dentro da empresa, custo, hoje, como é que está isso? Bem, então, nós temos que pensar, toda vez que nós pensamos em custo, tá, nós começamos a onerar a empresa. Tá? Vamos pensar, toda vez que você pensa em custo. Mas vamos levar para o outro lado, vamos pensar em investimento. Ótimo. Ótimo, porque se você pensa somente em custo, você não evolui. Não. Certo? Em qualquer área da nossa vida, se nós pensarmos, eu vou pegar e colocar, de repente, uma parede a mais na minha casa. Nossa, eu vou gastar tantos R$1.000. Se eu pensar só nisso, eu não levanto a parede na minha casa. Mas agora, se pensar, não, de repente, se eu colocar essa parede aqui, vai ajudar na condição térmica da minha família, tudo mais, eu vou ter um melhor condicionamento, vou ter uma área específica para tal coisa. É um investimento, porque eu vou ter melhoria no futuro. Essa é uma condição. Mesma coisa, o investimento nas áreas de tecnologia. Mas um detalhe maior e mais importante, que a própria professora Aline falou, é o investimento no capital humano. Para poder utilizar tudo isso, né? Para poder utilizar tudo isso, porque você não consegue, não tem como. A tecnologia por si só, ela não se, podemos dizer assim, no caso, não consegue evoluir em diversos sentidos. Lógico, as pessoas falam assim, nós temos inteligência artificial, temos a computação quântica que está vindo, tudo para isso aí vai mudar o mundo. Vai, com certeza vai mudar o mundo. Tá? Mas o ser humano sempre vai estar à frente de tudo isso, porque é ele que desenvolve as tecnologias. Deixa eu trazer só um comentário que foi muito engraçado até hoje pela manhã. Encontrei um professor, colega nosso também, falando dos filhos, aquele papo. O filho dele vai fazer agricultura, agronomia. Aí disse que ele falou para o filho assim, mas você é pia de prédio, você nunca pegou numa enxada, nunca plantou nada. Mas ele fala, pai, mas eu não quero saber de plantar. Aí diz que o menino tem uma startup, participou de programas locais aqui na cidade de Curitiba, né, promovido por um canal de televisão, ganhou em primeiro lugar, justamente toda uma tecnologia envolvida, já fez curso de drone para agro, toda a tecnologia envolvida na agricultura, mas sem pegar na planta ou pegar na enxada. Né? A gente tem algumas questões bem interessantes, com certeza. Alguns vão discutir assim, mas se ele nunca pegou numa enxada, ele não sabe realmente como que é o agro. Tudo bem, isso são questões que se discutem são filosóficas, né? Filosóficas que vamos entrar em uma outra... Mas o agro vai desde a agricultura familiar até... Sim, exatamente. Então pode ser... universo gigantesco. Por isso que a nossa capacitação, o desenvolvimento dos nossos hard skills daí, tá? Eu sempre falo assim que um dos desenvolvimentos mais fortes que a gente tem que fazer é em idiomas. Tá? Porque a partir do momento que nós estivermos preparados para falar com o mundo, tá? Para nós entendermos o que ocorre no mundo, nós podemos daí ter melhores oportunidades. Tá? Então, essa questão de busca de idioma. E lógico, a gente está sempre pensando em termos do que nós queremos fazer. Porque tudo que a gente quer fazer, tem que fazer com gosto. Tá? Não adianta pegar, eu vou aprender a mexer com IoT. Tá, mas você vai aprender a mexer com IoT para quê? Você vai fazer o que com isso? Você gosta dele? Não, nem sei o que é isso. Não, daí não adianta também. Vamos pensar, vamos pegar e ter um pouquinho de noção do que a gente quer. Então a gente tem que pensar assim, eu quero aprender um pouco. Então, aprende um pouco, lê um livro, vai lá, vai entendendo. Legal, é isso que eu quero. Beleza, daí vai lá e investe na tua capacitação, no teu desenvolvimento. Porque o Einstein já dizia, né, que a partir do momento que a nossa mente se abre para uma nova ideia, ela nunca mais vai ser do mesmo tamanho. Tá? Então, nós temos que pegar e pensar sempre no aprendizado, mas um aprendizado que seja útil. Sim. Eu não tenho que aprender algo só porque, de repente, eu tenho que completar um currículo. As pessoas que vão fazer um curso, vão fazer uma extensão, vão fazer qualquer coisa, aprendizado, vai assistir um vídeo, de repente, na internet e tudo mais, se ela vai simplesmente só para ver aquele vídeo, não adianta nada. Ela tem que pegar e pensar assim, eu vou aproveitar aquele conteúdo. Lógico, não estou falando na hora de lazer. Hora de lazer é outra história. Eu estou falando na hora assim, eu quero aprender alguma coisa. Quero aprender sobre IoT. Eu busco no Google lá, aparece milhões de resultados. Mas e qual o propósito disso? O que eu quero realmente aprender? Né? Então, se eu quero aprender alguma coisa, eu tenho que realmente me dedicar àquilo. E esse aprendizado, a gente sempre diz, né, só para dar um recadinho para alguns alunos, sempre, né, o professor Moza que fala, né, que o aprendizado se dá em primeira pessoa. Ou seja, você só aprende se você quiser aprender. Porque se você não quiser aprender, não tem jeito, gente. Tá? Então é uma condição bem interessante. A gente não faz milagre, né? Não tem. Como diz, o mundo conspira ao nosso favor, mas as coisas não surgem assim na nossa cabeça assim, a bel prazer.
todos os insights que a gente tem, né, essas ideias, tudo, elas são provenientes do quê? De tudo aquilo que nós adquirimos de aprendizado com o nosso ser, com o nosso viver, junto com tudo aquilo que a gente aprende com os hard skills, ali no caso que a gente vai aprendendo, vai pegando de fora, a gente faz um misto e aquilo tudo faz com que de repente surja um insight, uma ideia. Porque você não vai ter uma ideia de algo que você nunca viu na realidade. Você pode ter uma ideia de algo que você nunca viu dentro daquela tua área de atuação. Sim. Certo? Mas não que você de repente esteja totalmente fora. Você sempre vai ter uma ideia assim, estou andando de ônibus, daí de repente tu olha assim para o lado assim, puxa, se eu colocasse alguma coisa aqui, seria bacana. Insight, mas com base no quê? Algum estudo, que em algum momento, uma necessidade, uma dor que você teve naquele momento. Dentro da tua realidade. Uhum. Né? Eu vou pedir licença para vocês. Nós temos aqui uma pausa, uma breve pausa para você ir lá tomar uma aguinha, um café. E nós já voltamos para essa conversa gostosa, junto com a professora Alice, com o professor Armando, falando mais um pouco sobre metaverso, que será nosso segundo tema, né, professora Alice? Metaverso e afins relacionado às novas tecnologias. Pessoal, daqui a 5 minutinhos estamos de volta. Fiquem com O Ninter apresenta Técnico em Marketing. Quem trabalha com marketing do Brasil é Mercadólogo. Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Meu nome é o professor Sérgio. Nós vamos conversar agora ao longo das nossas aulas para tentar entender um pouquinho acerca desse saber tão importante, desse conhecimento tão importante do que é o marketing. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Gosto muito que ele fala assim, faça ou não faça. Tentativa não há. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Então, marketing hoje, acima de tudo, é saber se relacionar, é saber conversar, é saber interagir, é aquilo que eu falo, a ideia da empatia. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. Que realmente as marcas que vão se destacar, que vão vender mais, elas vão ter uma estratégia muito clara de contribuir para o mundo de uma maneira geral. Não só vender produtos, não só fabricar coisas. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! E esse foi o nosso Giro de Notícias. Voltamos em instantes. Voltamos em instantes. Graduação à distância é na Uninter, nota máxima no MEC. Ilha, olha o que chegou pra você. A câmera tá pronta. E agora, professor? Agora é só gravar. E o tempo permanece bom durante todo o dia. É com você, Amanda. Obrigada, Carol. Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. O programa Planeta Games pede sua atenção de gamer para gamer. Você quer se tornar um pro player, meu amigo? Então conheça a nova linha de máquina game da Uninter Informática, Gladiator, Maximum, Bravos, Brutus, Praetorian, PC Game com processador Intel da 10ª geração, uma linha game profissional onde sua FPS é totalmente estável, mantendo assim a qualidade gráfica sempre em alta. As máquinas são produzidas na fábrica da Uninter Informática em Curitiba, que é certificada pela Intel e pelo time profissional Red Canides Calunga, campeões sul-americanos jogando com as máquinas da Giga Pro. Aproveite e confira também os preços de lançamento dos monitores Game Gigabyte, em breve no nosso site aí na sua tela.
Olá, sejam bem-vindos novamente. Estamos agora na segunda parte do nosso programa, junto com o professor Armando Kolbe e com Alice Schneider, a qual nós estamos falando sobre as novas tecnologias, o metaverso, o avatar, né, e como tudo isso influencia dentro do contexto organizacional. Alice? Então, agora a gente vai para o metaverso, né? E o que é o metaverso? Para leigos. Para os leigos, bem, vocês têm que pensar o seguinte: tudo aquilo que envolve uma atuação sua ao mesmo momento no mundo virtual, online, direto. Tá? Então, se nós tivermos uma interação, se formos levar para um aspecto assim, essas pessoas que estão nos assistindo agora, nesse momento, ao vivo, não a gravação, elas estão conosco no metaverso. Assim, de uma linha geral. Estou fazendo uma generalização, né? Porque se eu estou dentro de um game, olha, vamos jogar para as pessoas que gostam de game, né, os jovens ali, se eu estou naquele jogo interagindo com meus colegas online, sabe aqueles jogos que são virtuais que ocorrem, no momento que você fica interagindo com eles ali em diversas partes do mundo? Esse é um metaverso também. Criançada adora. Então, é um metaverso também. E o que isso demonstra? O metaverso, eles falam assim, é uma coisa nova? Não, isso já existe há muito tempo. Inclusive, uma das primeiras ambientes virtuais fortes que tínhamos era o Second Life. O Second Life era um ambiente, isso já em 2012, olha, faz 10 anos atrás já tinha esse bendito, até se não me engano foi até antes que ele já tinha ali, mas vamos considerar 2010, 2012 essa condição. Já era um ambiente, inclusive na época nós tínhamos desenvolvido uma parte da Uninter dentro do metaverso ali no caso também, só para uma questão histórica bem interessante ali, né? E daí acabou ficando meio separado, porque nós não tínhamos tecnologia suficiente para poder rodar esse ambiente em qualquer lugar do Brasil, tá? Desde aquela época nós tínhamos problemas de conexões, e aquela época era pior ainda, né? Hoje com o 5G... satélite ainda, né? Não era nem satélite, nós tínhamos os primeiros computadores, ali no caso, nós tínhamos no Brasil inteiro, era o 2G. E ainda até, às vezes, até conexão de escada, fazia aquele bim, tudo mais. Nossa, era uma coisa fantástica ali, mas tudo bem. E daí agora o Zuckerberg resolveu criar o Meta e ressuscitou ali. Tanto é que ele está fazendo um investimento muito grande para promover venda de óculos mais baratos. Esses óculos 3D para você poder estar dentro desse ambiente novo ali no caso. Que se chama realidade aumentada, é isso? Não, realidade aumentada é outra coisa. Esse óculos ali no caso é para você entrar dentro desse mundo virtual, dentro do metaverso. Tá? A realidade aumentada, você pega e pode trabalhar com códigos de barra, tá? Onde você pode pegar e emular o uso de um sapato, já tem até alguns aplicativos que fazem isso aí, que você pode usar um sapato que não existe no mundo real, tá? E ele vai pegar, tá aparecendo ali para você, vai estar aparecendo você calçando o sapato com o número tudo certinho que você precisa. Tá? E algumas empresas estão sendo mais espertas, elas estão usando o ambiente dos jogos e colocando vestimentas específicas na pessoa, estão vendendo a vestimenta dentro do metaverso, e agora melhorando, vendendo a mesma vestimenta no mundo real. Só que eles primeiro, olha que interessante, priorizaram o metaverso, as pessoas gostaram, eles trouxeram para o mundo real, uma oportunidade de negócio. Olha como que são as oportunidades, como nós devemos estar preparados. Quando você vai comprar qualquer coisa na internet hoje, você tem um ambiente 2D. Tá? Você vai numa livraria da Intersaberes, por exemplo, nossa Intersaberes, estão lá os livros, né? Postados assim, ali no caso, aquela figurinha, o preço, tempo de entrega, aquela coisa toda. Agora imagine vocês entrarem num ambiente virtual, certo? Entrarem nessa livraria, irem lá tirarem da prateleira o livro, colocar no seu carrinho de compras ali no caso, e já estou ao pagamento para você receber posteriormente, ou já receber ele de forma digital, o teu livro na tua tela ali. E com uma vantagem, porque quando nós falamos, né, até nós replicamos, por exemplo, a questão aqui do nosso estúdio, né? Um espaço limitado, com uma determinada área, de repente, de 6x6, vamos pegar e imaginar aqui, só que no mundo virtual eu posso transformar isso muito maior. Eu posso criar, de repente, um estúdio de 36x36, por que não? Quantas novas coisas que eu posso colocar dentro desse estúdio? A minha própria empresa, eu vou pegar e montar uma empresa, de repente, de vendas de roupas, tá? Ao invés das pessoas irem até o shopping, porque uma das reclamações dos consumidores é que quando eles vão comprar no ambiente virtual, perdeu a graça, porque você não vai mais na loja experimentar o material nem nada.
certo? Que eu não vou poder vestir a minha roupa no caso. No metaverso você vai poder. A ideia é que você vai chegar numa loja de venda de produtos ali, e que você vai poder comprar tua bolsa, vai poder comprar teu tênis, vai poder experimentar ele na hora e receber depois ele fisicamente. E nem corre o risco do tamanho estar errado. E nem corre o risco que é o também. grande problema do comércio online. Né? Isso, porque você vê essas medidas, porque nós temos, por exemplo, na Europa, um tipo de medida, nos Estados Unidos, outro, na África, outro, na Austrália, outra. Daí você vai comprar assim, eu quero o tamanho 12. Do quê? Da onde? O que é? Eles colocam lá, volta e meia, eles colocam, né, o que representa a medida, mas nunca dá certo, não sei porquê. Você sempre acaba comprando o dispositivo errado. E nesse mundo do metaverso, você vai poder simular essa realidade diretamente na loja. E aí, outras coisas bacanas. Você pode, já existem alguns projetos parecidos que você pode entrar dentro de uma casa, montada pelos arquitetos, por exemplo, em que você vai poder ver como que a tua casa vai ficar na realidade. Você vai poder subir as escadas, vai poder ver a tua churrasqueira, vai poder ver teu hall de entrada, vai poder ver tudo direto ali, de uma maneira real, ali no caso, no mundo virtual. E as outras pessoas, olha, o Minecraft, vocês já devem ter ouvido falar do Minecraft. Existe uma comunidade de 200 mil programadores que estão fazendo uma terra virtual. Proporção de 1 para 1. De 1 para 1. Fazendo dentro do caso. Estão montando o mundo virtual. Já montaram o Rio de Janeiro, já montaram um pedaço aqui de Curitiba, já montaram a Torre Eiffel, a França, né, Paris ali, boa cidade, grande parte das cidades da França também. E eles estão montando isso. Talvez nós não consigamos ver isso tudo montado depois. Tá? Mas já existe esse tipo de questão das pessoas estarem projetando essa questão do mundo real. Daí vocês vão perguntar assim, mas por que eu vou projetar o mundo real dentro do virtual? Mais ou menos dando aquela ideia do gêmeo digital também. Que eu posso também, nesse mundo digital que estou construindo, fazer algumas simulações, por exemplo, de terremotos, de alguma intempérie que pode ocorrer, algum rachamento, testar solo, tudo mais. Se eu colocar os dados corretos, tudo mais, eu já posso fazer isso dentro do mundo digital. Mas daí isso é um ambiente compartilhado? Sim, as pessoas vão compartilhar. Para quem joga Minecraft, a minha netinha joga Minecraft. Ela tem 6 aninhos. Tá? Ela fica passeando dentro desses ambientes ali e tudo mais. E as pessoas vão compartilhando, ficam conversando, levam o seu pet, que você pode ter um pet dentro desse mundo virtual ali, sem problema nenhum. E um detalhe, tem que cuidar do teu pet também. Não é só porque se tem um pet, algumas condições fazem com que você tenha que pegar alimento, tudo mais direitinho, senão ele reclama e pode vir a falecer também. Então, é uma emulação do mundo real. Daí a gente fica naquela história assim, que é complexo, né? As pessoas, elas acabam, de repente, querendo substituir o mundo real pelo virtual. Vamos levar, por exemplo, as reuniões virtuais. A gente nunca enaltece, em hipótese nenhuma, a questão da Covid. Não vou enaltecer em hipótese nenhuma. Mas ela proporcionou de que ocorressem coisas que iam acontecer daqui a 5 anos ou 10 anos, viessem para agora. E uma dessas coisas foram as reuniões virtuais. Sim, com tá? certeza. Antes, quando nós precisávamos nos reunir, nós tínhamos que deslocar até um determinado ponto. Nós perdíamos 1 hora para nos deslocarmos, participávamos de uma reunião às vezes de 2, 3 horas e perdíamos mais 1 hora para voltar ao ponto de encontro. Ah, mas aí perdeu a impessoalidade, a questão da reunião, por causa que está na tela ali somente, tudo mais. Legal. Agora, com o metaverso, eu vou poder colocar meus avatares ali dentro. Eu ia chegar nesse aspecto, eu ia falar, e os avatares, aonde que entram dentro da organização? Isso, e aí eles vão substituindo as pessoas, eles vão estar no ambiente, certo, montado pela empresa, diretamente ali, para as pessoas estarem conversando diretamente ali, vivenciando o lado a lado. Holograma, que chama esse? Não, esse primeiro é o avatar. O holograma um pouco vai para frente, Alice. Mais ainda. Tá? O avatar é aquele famoso bonequinho, porque daí o que existe, né? Algumas pessoas, de repente, não querem aparecer como são. Então, não fica mais impessoal ainda do que só essa reunião que a gente está tendo online? Mas é que olha que interessante, né? Essas são questões psicológicas que envolvem também, porque muitas vezes a pessoa, quando ela não veste a sua própria face ali e tudo mais, ela tem mais liberdade de falar do que assim. Tanto é que algumas pessoas entram nos jogos... Não, liberdade ou coragem? Não, tudo depende da empresa, né? Vai depender da empresa. Então, mas eu estou falando nesse aspecto, porque algumas pessoas entram nos ambientes virtuais para jogar, tá? E elas começam a conversar com muitas pessoas, enquanto elas, na realidade, no mundo real aqui, no mundo analógico, vamos dizer assim, elas têm receio de ficar conversando com as pessoas. E chega nesses ambientes dos jogos, elas conseguem. Daí vem essa questão da holografia.
Tá? Acontece o seguinte, porque daí a impessoalidade também aumenta, porque de repente eu não estou mais falando com a Aline, estou falando de repente com, vou dizer no caso, com uma onça. Uma onça boa, né, professora? Nossa, tigresa, né? Uma tigresa ali no caso. Então, daí eu estou falando assim, e ela, de repente, está demonstrando, ela assumiu aquela personalidade da tigresa, mas não é mais a Aline diretamente falando, porque essa personalidade acabou substituindo ela. E a proposta agora é de nós trabalharmos com holografia. Holograma, termos ambiente onde as pessoas, inclusive até tempos atrás, fizeram um show do Michael Jackson e projetaram ele em um holograma no palco, tamanho 1 por 1, tudo certinho ali, ele fazendo o show direitinho no caso. E as pessoas vão poder fazer isso no mundo virtual, interagindo entre si. Hoje já existem dispositivos que, se você está com muita saudade do Arlan lá, por exemplo, existe um dispositivo desse tamanho aqui, ó, tá? O Arlan, né? Arlan é bom, né? Arlan, um dispositivo desse tamanho aqui, em que você já tem, ele pode estar frente a uma câmera especial e você está conversando com a holografia dele direto aqui na tua frente. Então, as coisas bacanas que nós temos junto a essa questão do metaverso, desse mundo. E olha, nós ainda vamos começar a ter alguma reação mesmo, alguma coisa forte em cima do metaverso, daqui a uns 5, 6 anos, porque vai haver todo um processo ainda de estudo, porque é uma coisa muito nova. Era aí que eu ia chegar, professor Armando. A gente falou bastante sobre tecnologia, e aí eu vou polemizar um pouco aqui. E a questão, digamos, ética de toda essa situação, ou como as empresas podem controlar para que isso não passe das fronteiras da ética, ou existe alguma vigilância sanitária da questão ética, né? Ou então um comitê de ética que avalia tudo isso, até que ponto essas coisas podem ir entrando? Olha que bacana, essa pergunta é bem interessante. Mas vamos pegar, vamos pegar e fazer Porque o Bemol está mexendo com pessoas ainda, isso, né? Mas e isso vai diretamente interferir no cotidiano das pessoas. E até que ponto essa tecnologia toda, que vai chegar nas empresas, eu sempre lembro que o nosso programa aqui, considerando que eu atuo nesse momento como coordenadora dos cursos de pós-graduação na área de comercial e marketing, a gente volta sempre para o lado empresarial. Mas a gente tem que lembrar que as empresas são compostas por pessoas. Então, mesmo que a tecnologia ela venha para ajudar, como ficam as pessoas nesse processo todo, né? Olha aqui, eu vou pegar e devolver para você de uma condição bem simplesinha no caso. Vamos pegar e levar, por exemplo, a questão dos crimes digitais e os crimes analógicos. Uhum. Tá? Eu discuto muito com juristas acima disso, que inclusive tem um livro sobre crimes cibernéticos que eu e o professor Cláudio escrevemos também, tá? E nós discutimos a seguinte situação. A partir do momento que ocorreu o crime, não importa a mídia, não importa se foi no mundo real ou no mundo digital, eu falo para eles que o crime é o mesmo. A única diferença é que eu estou usando um meio diferente. Vamos pegar e levar, infelizmente, para a pedofilia. A pedofilia já existe há muito tempo. Ela foi exponenciada com o uso da tecnologia. Mas qual a diferença do criminoso que fazia a pedofilia com fotografia impressa e com o criminoso que faz ela de forma digital? A diferença é que ele vai poder ser mais exponencializado. Mas o crime continua sendo crime. Tá? Mesma questão das pessoas. A responsabilidade da empresa sobre os colaboradores da empresa é a mesma. Ele não vai importar se ele vai usar um meio digital ou um ambiente real. Porque eu, de qualquer jeito, tenho que continuar respeitando as pessoas, de qualquer jeito, tá? A minha liberdade termina onde começa a tua, tá? Eu não posso pegar, de repente, tomar determinadas atitudes, aquelas questões de compliance, tudo mais que eu tenho dentro da conformidade, eu tenho que manter isso no mundo digital também. Então, o controle é o mesmo. Se nós formos pegar e levar de uma forma assim, de uma análise bem simplória ali, nós temos que pensar o seguinte, nós temos que tratar os nossos colaboradores, todas as pessoas que estão envolvidas nesses ambientes, da mesma maneira que nós trataríamos com ela no mundo real. Por que não? Qual a diferença que tem de eu ofender você presencialmente ou virtualmente? Tá? A diferença é que presencialmente, nós podemos estar conversando assim, que não seja gravado, pode dizer aquela questão ali, quando a gente não está gravando, pode ser algo que entra por aqui, saia por ali e tudo bem. Mas quando nós falamos no mundo digital, isso se perpetua, fica gravado. Tá? Então, é mais agravante ainda. Então, por isso que as responsabilidades das empresas, a responsabilidade das pessoas, nós mesmos, enquanto seres humanos, nós temos que pensar em como não pegar e constranger o outro. Em diversos aspectos, independente de raça, religião, credo, qualquer coisa que o valha. Nós temos que pensar nas pessoas como pessoas.
tirando assim uma brincadeirinha à parte, no caso, eu teria que tratar as pessoas como se fosse um avatar, certo? Porque eu poderia pegar e tratar ela assim de qualquer jeito, mesmo bem ali no caso. Eu tenho que pensar naquela pessoa, naquela tigresa que tinha aqui no caso, que é por trás daquela tigresa, eu tenho uma pessoa. Se ela assume aquele papel da tigresa, é uma questão dela. Isso envolve todas essas questões que eu falei aqui de credo, religião e tudo mais. A responsabilidade das pessoas continua a mesma. Então, eu acredito, né, no meu ponto de vista, que nós temos que continuar respeitando, porque as reuniões vão acontecer do mesmo jeito, certo? Elas vão ocorrer, o envolvimento das pessoas vai ser o mesmo, o constrangimento que eu tenho com determinada pessoa vai ser o mesmo, dificilmente vai mudar esse tipo de situação perante uma pessoa. Eu vou pegar frente ao meu chefe, vou ter que ter uma postura diferente do que eu tenho frente aos meus parceiros do caso ou frente ao meu subalterno em outras situações. Só que todos eles têm que ter um respeito mútuo. Não é só porque uma pessoa de repente está na posição abaixo da minha ou acima da minha que eu tenho que ter um tratamento totalmente diferenciado. Não, nós somos todos iguais. Tá? Então, acho que seria isso, né? É bacana, porque a gente sempre se preocupa com o lado humano também, né? Mas eu concordo, né, professor, que o fato de ser virtual ou presencial, né, não deveria mudar esse comportamento, né? Então... Sim. E algumas pessoas pensam que tem, só por estar no mundo virtual, tem a liberdade de agir diferente com os outros. É a famosa redes sociais hoje em dia também, que as pessoas têm coragem de falar na rede social o que elas não falariam, né, presencialmente ou pessoalmente. Né? Essa questão das redes sociais é um outro problema também, que normalmente, né, as pessoas só apresentam o seu lado bom, né? É uma afirmação da verdade, né? Uma afirmação da verdade. Então, é bem complexo. Por isso que toda essa questão do metaverso, ela também nos remete a esse pensamento, porque a gente acaba pensando assim naquela questão de sobreposição do nós mesmos, nós sendo melhor do que nós somos na realidade, e automaticamente nós queremos que os outros sejam melhores que nós ou até iguais a nós. Aí. Então, a gente acaba querendo cobrar mais nesse mundo virtual, quando não é uma realidade. Nós temos que pensar assim, eu vou fazer o uso do mundo virtual para facilitar a minha vida. Porque eu ficar me deslocando 1 hora para uma reunião e depois mais 1 hora para voltar, é muito melhor eu continuar fazendo minhas reuniões virtuais. Você produz e rende muito mais. E aí, Armando, nosso tempo, a gente tem um tempinho ainda, mas o Armando tem vários livros. A gente trouxe esse aqui só, do Smart Note, mas ele tem... Foi o último, né? Foi o último, lançado, né? Faz o quê? Uns 15 dias, né, 15 Armando? dias. 15 dias que ele teve o lançamento do livro. Mas o Armando tem vários livros e tem material também na área de LGPD. Sim. E aí minha pergunta é assim, a LGPD, a compliance, tudo isso, ela também favorece no controle da ética dessa tecnologia dentro da organização? Auxilia, porque de repente ela acaba, tudo isso são normas, como você mesmo falou assim, são regulamentos. Eu tenho algumas questões também, ao meu ponto de vista, algumas questões bem interessantes sobre a questão de legislação, do compliance mesmo, que é o compliance, fazendo assim uma redução do termo, tá? É fazer o que deve ser feito. Tá? E isso eu não precisaria ter regras e tudo para ficar dizendo para mim como que eu devo tratar as pessoas, como que eu devo fazer o meu serviço. Isso deveria ser algo meu, tá? A minha responsabilidade. Tá? Mas só que nós precisamos de regras, de normas, para fazer com que as pessoas sigam essas regras e normas. Aquela história também do cinto de segurança, né? O cinto de segurança é mais seguro para as pessoas. Mas como que começamos a utilizar o cinto de segurança? Com punição. Aplicando multas e tudo mais, até as pessoas adquirirem o hábito de fazer o... Eu precisaria cobrar multa das pessoas por excesso de velocidade? Eu precisaria cobrar multa das pessoas pelo não uso do cinto? Eu precisaria cobrar multa das pessoas, por exemplo, por não uso da cadeirinha na parte de trás, com as crianças na parte de trás? Isso são coisas que eu deveria já fazer por natureza própria. Tá? Então, quando nós falamos, as leis, elas nos ajudam, principalmente a questão da LGPD, naqueles aspectos que a maioria não faz. Vai baixar um aplicativo no seu dispositivo móvel, aceita os termos e condições, você lê o termo e condições? A letra é muito pequena. A letra é muito pequena. Então, deixa eu falar, aceito. Clica no botãozinho ali, aceito. Daí depois, começa a monitorar a sua vida e tudo, e você fala assim, mas como que eles estão monitorando a minha vida? Não, você clicou o botãozinho lá, eu aceito. Olha só que interessante, né? E depois a gente quer cobrar das autoridades que elas façam a sua parte também. Eu não fiz a minha. Eu não fiz a minha, né? Eu nem li. E nem a proposta. Exatamente. Então são diversas... Porque se vocês pegarem agora, deixaram o celular de vocês do ladinho ali, ó, só para vocês ficarem um pouquinho encucados, tá? Colocarem ali o celular de vocês ligado ali, tudo mais, você pegar e de repente falar sobre churrasco. Churrasco é bom, né, Alice?
Então, daí, churrasco. Daí você pode ver que daqui a pouco, se for fazer uma consulta no teu Google ali e tudo mais, vão estar aparecendo ofertas de carne, ofertas de churrasco e tudo mais. Por quê? Você em algum momento autorizou que ele fizesse o uso da tua câmera e do teu áudio. E como ele captou, o Google capta isso é questão das tecnologias novas. Agora eu consigo saber aqui, ó, se eu pegar e fotografar esse aspecto aqui, esse fundo aqui no caso, tá? Eu consigo fazer uma linha de pixel a pixel para saber todos os elementos que estão aqui dentro para pegar e oferecer um produto novo para vocês. Bom, pessoal, o tema é intrigante, né, Armando? Assustador, às vezes. O nosso tempo está acabando aqui. Como sempre, eu falo que nossos convidados, é um prazer recebê-los, obrigado. Passa muito rápido o nosso tempo de conversa. Já vieram me puxar a orelha aqui que o nosso tempo está acabando, né? Mas eu deixo a porta aberta aí para o Armando para uma segunda entrevista, quando ele quiser, continuação, quando ele quiser compartilhar novas pesquisas na área de tecnologia conosco, seja muito bem-vindo. Eu quero, de modo especial, agradecer a participação da Alice, agradecer a participação do Armando, né, e a toda a equipe aqui do estúdio da Uninter que nos dá todo esse suporte para realizar esse programa. Agradeço a participação de vocês também e até uma próxima. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.